Olá, o Conexão Poder entrevista o especialista em geopolítica, professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que já é um grande parceiro aqui desse canal, e o nosso assunto hoje é a respeito desse conflito que temos acompanhado de Israel e Hamas. Bem-vindo, professor, obrigada por atender o nosso convite. Bem, o mundo todo tem acompanhado o horror que tem sido essa guerra e a forma rápida como ela tem avançado. Então, nós começamos perguntando, professor, na sua análise, por que o Hamas decidiu atacar Israel agora? Márcia, obrigado pelo convite. Estamos aqui, juntos para olhar esse evento, tentando, da melhor forma, Márcia, ter uma análise imparcial. O que acontece nesses momentos? Nesses momentos, a emoção aflora diante de cenas brutais que nós vimos, Só que, nesse momento, colocar a emoção misturada com análise, ela não redunda necessariamente num bom resultado. Então, eu vou falar aqui com a premissa da neutralidade, da imparcialidade e da técnica, ok? A fim de que eu não seja guindado para uma análise equivocada. Bom, primeira coisa, Márcia, que é importante notar, antes de eu falar os motivos pelos quais eu acredito que o Hamas fez isso, nós termos a origem do problema, Márcia, porque se nós não olharmos a origem, nós não entendemos a dinâmica do movimento e como se chegou a esse momento, ok? O problema entre judeus e árabes é milenar, vem desde a Bíblia lá, de Ismael e Isaac. Então, não é algo que surgiu agora, não é um conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul que começou agora. Não é uma coisa tão leve, é algo antigo, profundo e que foi sendo alimentado com o tempo. É diferente, vou dar um outro exemplo, Márcia, que eu já coloquei em outras entrevistas. É distinto, por exemplo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Você diria assim, a Alemanha teve um problema sério com ingleses, franceses, os aliados. Sim, mas após o término da guerra, observe que os alemães não continuaram a atacar os aliados com bomba, com drones, com atentado terrorista, sabotando as cidades francesas, inglesas, etc. E o inverso também não. Após o término da guerra, ingleses, franceses, americanos não continuaram digamos assim, a atacar alemães. Da mesma maneira, se nós falarmos do Japão, acabou a guerra, o Japão não atacou mais os aliados e nem vice-versa, não atacou mais chineses. Veja bem, então o problema, a raiva, ou o que quer que tenha sido provocado durante a guerra ali, e certamente ainda há mágoas e feridas, não é isso? Mas o que quer que tenha acontecido não foi retroalimentado, Márcia. Não houve aquela retroalimentação onde um ataca, o outro quer vingar, aí se vinga, aí o outro se vinga da vingança, e aquilo não acaba nunca. Isso é algo muito importante, porque dá a esta disputa milenar características totalmente distintas das últimas guerras que ocorreram, principalmente a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Hamas, o que é importante também chamar a atenção, é que o Hamas fez um ataque mobilizando recursos que antes não existiam. Nunca havia se pensado ou visto que o Hamas atacaria por terra, mar e ar, mobilizando uma grande quantidade de recursos, inclusive se aproveitando de um fator surpresa muito grande, e aí é o grande questionamento que se faz hoje, as falhas que ocorreram no sistema de inteligência e de defesa de Israel, usando meios como drones, como paragliders, que antes eles nunca tinham feito. E segundo um líder sênior chamado Ali Barakeh, ele disse a uma entrevista do Russian Today, ele é líder do Hamas, esse Ali Barakeh, ele disse que esse atentado foi planejado durante 2 anos. 2 anos. E que pouquíssimas pessoas do Hamas, inclusive ele disse que não cabe numa mão, pouquíssimas pessoas do Hamas sabiam
o que aconteceria. Então, foi inusitado pela quantidade de recursos utilizados, foi inusitado pela inovação do uso numa guerra assimétrica, uma guerra híbrida, tá certo? E isso realmente surpreendeu. Veja, Márcia, até mesmo ataques cibernéticos precederam esse ataque e continua acontecendo agora. Ataques cibernéticos contra alvos em Israel, sendo que nós sabemos que o Hamas não tem esse poder de mobilizar uma guerra cibernética. Mas, ao mesmo tempo, Márcia, que eles surpreenderam pela organização, pelo planejamento, Israel também surpreendeu, só que do ponto de vista negativo pelas falhas, certo? O domo de ferro não foi, que é o sistema de baterias antiaéreas, não conseguiu realmente parar os mísseis. Por outro lado, a inteligência de Israel, que é considerada uma das melhores do mundo, não detectou o movimento. Veja bem, Márcia, é muito difícil que durante 2 anos você faça um planejamento e ninguém fique sabendo. Segredo entre 2 já é difícil, né? Entre 3 e 4. E outra coisa, Israel tem o melhor serviço de inteligência considerado do Ocidente. Um dos melhores serviços de inteligência. Eles detectam, inclusive tem na internet um depoimento de uma moça que trabalhou na inteligência de Israel, ela dizendo que eles detectavam um pássaro se aproximando da fronteira. Ela até falou assim, talvez de uma maneira mais exagerada, ela disse que eles detectavam uma barata chegando na fronteira. Veja, a fronteira de Israel, com a faixa de Gaza, tem diversas torres de controle, diversos câmeras de vigilância, diversas unidades móveis capazes de escanear o subsolo, e ela é vigiada 24 horas por dia, Márcia. E mesmo num dia religioso, como foi 7 de outubro, Israel sabe, por experiência, que são exatamente esses dias religiosos que são os mais procurados para ataque a Israel, porque eles, em tese, estariam desmobilizados. Então, assim, um general das Forças de Defesa de Israel disse o seguinte: agora nós vamos combater e depois vamos investigar, porque realmente há muito a ser investigado. Um colapso do sistema de defesa dessa natureza, onde as torres de vigilância, as câmeras, os drones, as unidades móveis de escaneamento de subsolo, etc., simplesmente não detectaram milhares de pessoas vindo pelo ar, pela terra, é algo inusitado. E para o sistema de inteligência de Israel, é algo que pegou muito mal. Aquela mística de que o sistema de inteligência de Israel era infalível caiu. Naturalmente que há aí várias hipóteses, Márcia. No mínimo suspeito, né, professor? No mínimo suspeito. Até porque esse escudo de proteção antimísseis, ele falhou, digamos assim, né? Porque foi bombardeada ali, né, a faixa de Gaza. Então, no mínimo suspeito. Sim, Márcia. Veja bem, não há dúvida alguma, eu falo muito no Checkmate Global, no meu canal, de que o Ocidente tem sido sabotado por dentro. Okay? Lá há diversos vídeos onde eu mostro evidências e provas, documentos, né, e inclusive depoimento de autoridades onde toda a sabotagem está sendo feita por dentro. O Ocidente está sendo sabotado no seu pilar econômico, no seu pilar bélico e no seu pilar psicossocial. Seria impossível, quase, não vou dizer impossível, mas muito, muito improvável, o sucesso dessa operação do Hamas sem uma colaboração interna. Então, provavelmente houve aí esse jogo contrário, esse jogo contra, né? O inimigo íntimo, digamos assim, né? A gente não tem como saber. Houve uma sabotagem, provavelmente houve uma sabotagem. Sim, não há como apontar o dedo ainda, as investigações estão em curso e, claro, a maioria delas ficará para depois dos conflitos, porque Israel precisa primeiro se defender, mas todos sabem, na comunidade de inteligência, todos sabem que alguém internamente, digamos assim, ajudou. Não sabemos se é uma infiltração de inimigos, se é propriamente alguém do próprio sistema, mas isso aconteceu. Nós temos 3 hipóteses
na área de inteligência para o que aconteceu. A primeira, o sistema de inteligência de Israel não detectou. Eu acho muito improvável, quase impossível. Né? Um planejamento de 2 anos, milhares de pessoas. Imagina, um combatente fala com a esposa, fala com o filho, ou fala com os amigos. Enfim, 2 anos de planejamento, a mobilização da quantidade de recursos que foram mobilizados, a inovação na técnica, na tecnologia. Né? Então, a primeira hipótese é de pouca aceitabilidade, que o sistema de inteligência não detectou. Uma segunda hipótese é que o sistema de inteligência detectou e não avisou as autoridades. Isso também é de pouca probabilidade, Márcia, porque quem assumiria essa responsabilidade? Quem seria o louco que teria uma informação dessa e não passaria, não compartilharia com as mais altas autoridades, sabendo o risco que estava correndo? E a terceira possibilidade é que a área de inteligência detectou, notificou e as autoridades competentes, por algum motivo, não tomaram as medidas necessárias e cabíveis. Inclusive, chegou a sair a notícia de que o Egito, né, isso foi publicado na mídia, que o Egito havia informado Benjamin Netanyahu e ele disse que os militares estavam submersos com problemas na Cisjordânia e por isso não estavam dando atenção àquele problema, inclusive no que saiu na mídia, saiu em toda a mídia, que os oficiais do Egito se sentiram surpreendidos com essa abordagem de Benjamin Netanyahu. De qualquer maneira, as consequências virão. Né? E o que está acontecendo agora? Por que aí, agora, respondendo a sua pergunta, qual é o objetivo do Hamas? O objetivo do Hamas era derrotar militarmente Israel? Óbvio que não, ele não tinha nenhuma chance contra Israel. Né? Ele não é tão tolo assim. Então, o que ele pretende? Ora, pelo desenvolvimento que nós estamos vendo, Hamas pretende apenas atrair Israel para um conflito onde ele possa envolver todos os árabes, porque ele precisa dos árabes para ajudá-lo. Ele sozinho não tem como lutar contra Israel. Ele sabe que não tem condições militares contra Israel. Então, ele agora vai ficar na tentativa de envolver outros grupos. Né? O Hezbollah já começou a bombardear Israel, né, nos últimos dias, lá ao norte, ao sul do Líbano. O Hezbollah é um grupo forte, é o grupo mais forte que existe naquela região. Já teve embates com Israel em 2006, quando Israel tentou invadir o sul do Líbano. Né? Então, é um grupo forte. Eles estão tentando atrair também o ISIS, Daesh, Estado Islâmico, o nome que se quiser dar, que sabemos é um grupo que está aí lutando ainda no Iraque, na Síria, é um grupo forte, também é muçulmano. Eles estão tentando atrair o Talibã. Imagina o Talibã que derrotou os Estados Unidos no Afeganistão. Terrível. Colocou os Estados Unidos para fora. Imagina uma situação, Márcia, se essa probabilidade ocorrer, onde se junte Hamas, Jihad, ISIS, Daesh, ou Estado Islâmico, Talibã e Hezbollah, numa luta ali na terra. Né? E veja que não há nenhum Estado que eu citei, nenhum país. Estou citando apenas grupos com muita experiência de combate, como o Hezbollah, o Daesh e o Talibã. Vimos o que o Talibã fez no Afeganistão. Israel estaria lutando contra grupos e não contra países, numa guerra assimétrica, híbrida, de um desgaste profundo, onde só sobraria a Israel a opção de armas de destruição bem mais poderosas do que as que ele está usando hoje. Armas nucleares, o senhor disse? Poderia chegar a esse ponto. E eu acredito que esse é o objetivo maior do Hamas, atrair Israel para uma luta onde ele vai se ver obrigado a usar armas, e talvez antes disso outro tipo de arma, provocando muitas baixas civis, Márcia. E quando essas baixas civis que já estão ocorrendo na cidade, na faixa de Gaza, elas se tornarem públicas, vierem imagens a público, o que vai acontecer? As massas árabes vão se mobilizar. Imagina as massas árabes vendo cenas, como já estão vendo agora, né, de idosos, de crianças sendo mortos por bombardeios.
de Israel. Isso enfurece aquele povo, né? E eles... quer isso, né? E aí, o que acontece? A fúria, o ódio e a raiva, seja de que lado for, nunca vai levar à paz. Vai levar ao agravamento do conflito. E, à medida que Hamas atrai Israel para isso, eu falo disso no 121, um vídeo do meu canal 121, e vou falar disso no 122, que eu devo publicar até quarta-feira em mais detalhes. À medida que o Hamas, na sua estratégia, respondendo àquela sua pergunta, atraiu Israel para isso, Israel não tem outro jeito a não ser lutar usando todas as suas armas. Essas armas vão provocar efeitos colaterais, que são a morte de muitos civis. Essas mortes vão ser usadas como propaganda, e isso pode inflamar não só o Talibã, o Hezbollah, o Daesh, como também as massas árabes nos países árabes. E nenhum governo árabe quer o seu povo contra si. Okay? E isso pode gerar, então, nós diríamos um escalonamento muito grande dessa guerra. Com mais um detalhe, Márcia. Observe que o conflito escalando ali, os Estados Unidos já mandou um porta-aviões, está mandando o segundo, né? Como se isso fosse resolver, não resolve nada. É mais uma campanha de marketing, porque ele não tem poder de fogo para isso, exceto se fosse usar armas nucleares. Tá certo? Agora, imagine o seguinte. Você tem ouvido falar, Márcia, nos últimos 3, 4, 5 dias, uma semana, da Ucrânia? Não, nós não temos visto falar da Ucrânia, né? Parece que a guerra lá acabou, né? Não acabou, né? A guerra continua. E agora, como é que vai ser com essas duas guerras em curso? Aí que está. A Ucrânia passou a segundo plano, Márcia. Ela simplesmente é como se ela não existisse mais, tá certo? Toda a contraofensiva ucraniana, que era falada toda hora, as armas, os tanques Leopard e Abrams entregues a eles, os mísseis, Javelin, sei lá mais o quê, isso acabou. A contraofensiva ucraniana efetivamente não gerou nenhum resultado. Os ucranianos praticamente não conseguiram avançar na sua contraofensiva. Os russos mantiveram sua posição e agora estão invertendo. Os russos estão começando uma ofensiva contra os ucranianos, que estão exaustos, sem munição, sem armas. Até porque uma parte das armas foram pegas pelo Hamas, né? Isso aí está aí na mídia. Né? A corrupção lá é muito grande e parte das armas foi desviada para venda no mercado negro. Então, veja, a Ucrânia, e agora falando das consequências, ficou em segundo plano, não conseguiu fazer uma contraofensiva e teve um desgaste enorme, a quantidade de mortos e equipamentos perdidos é muito grande. Os russos vão começar agora uma ofensiva, porque já estabilizaram a defesa, e ninguém vai falar nada. Sabe por quê? Porque o Ocidente estará envolvido até o pescoço com Israel e esse problema árabe. Então, essa é uma outra consequência bem grave dentro da geopolítica. E mais, imagine você, Márcia, se a China perceber essa distração do Ocidente, que o Ocidente estará lutando, em tese, em duas frentes, a OTAN na Ucrânia, porque lá é uma guerra entre Rússia e OTAN, não tem nada a ver com a Ucrânia. E o Ocidente lutando na Ucrânia e lutando no Oriente Médio. Aí China olha e fala assim, puxa vida, é um bom momento, eles estão distraídos, estão com tantas coisas para fazer, que eu vou agir. E aí China resolve invadir Taiwan, uma terceira frente aberta. Imagina o desgaste, imagina a situação em que nós estaremos nesse momento, né, tendo três frentes, estando o Ocidente já sem munição, isso é público e notório, lá no meu canal eu mostro autoridades, inclusive o próprio Stoltenberg, chefe da OTAN, diz que não tem mais munição no Ocidente. Os estoques de munição acabaram, principalmente o de 155 milímetros. A economia no Ocidente está indo de mal a pior. Os Estados Unidos está com 33 trilhões de dívida, as famílias americanas 17 trilhões, devendo recorde no cartão de crédito, tendo seus carros retomados quando vão no shopping. A Alemanha mergulhada numa crise econômica forte, e a Europa como um todo. Esse é um momento em que o Ocidente está bastante vulnerável, ainda mais para lutar em três frentes.
Todavia, o Netanyahu não pode recuar, porque ele passaria um sinal de fraqueza. Então, ele está dizendo aí que esse momento, essa paradinha lá em Gaza, não foi um cessar-fogo, que, na verdade, eles vão continuar a atacar. Aí, veja, aí cai naquela coisa que eu acabei de colocar. Se Israel atacar por terra Gaza, imagine, Márcia, e aqueles que nos ouvem veem, uma guerra de guerrilha em cima de escombros, porque já não sei quantos milhares de prédios em Gaza já foram destruídos pelo bombardeio, né, com centenas, milhares, talvez, não sei, de vítimas, né, crianças, idosos, etc. Imagina uma invasão por terra, lutando casa a casa, prédio a prédio, um a um. Seria realmente uma situação muito complexa. Iria dizimar aquele povo, né? Mas, professor, a gente corre o risco, diante dessa situação que nós estamos, com essa guerra aí, Israel, guerra de Rússia e Ucrânia, e ainda, né, possibilidade aí da China, a gente corre o risco, então, de haver agora uma terceira guerra mundial? É a fase quente da Terceira Guerra Mundial, né, Márcia? Porque nós já vivemos uma Terceira Guerra Mundial há 40 anos, dentro de um conceito que na área militar e de inteligência nós chamamos guerra de quinta geração. Okay? Lá no canal eu tenho um vídeo só explicando o que é guerra de quinta geração. O Valery Gerasimov, chefe do Estado Conjunto Maior das Forças Russas, ele diz que são o emprego de meios não militares, Márcia, para enfraquecer o inimigo antes, ou seja, meios informacionais, controle de narrativa, ditando para você o que é certo e errado, bem e mal, controles políticos, cooptando a elite do país-alvo, corrompendo a elite do país-alvo, fazendo com que ela tome a sua causa em primeiro lugar, em detrimento dos interesses nacionais do seu oponente. Cunho econômico, porque não existe guerra sem dinheiro. Você, para ter guerra, você precisa colocar dinheiro, precisa comprar munição, equipamento. Então, Valery Gerasimov, ele dá o conceito dele de guerra de quinta geração, existem outros, tem lá no meu canal, onde, primeiro, antes de uma guerra bélica quente, por isso que eu estou dizendo que nós vamos para a parte quente da guerra, porque a terceira já começou, tem 4 décadas ou mais, onde eles atacaram o Ocidente, corrompendo os 3 pilares, econômico, bélico e psicossocial, usando armas não militares, ou seja, controle de narrativa, cooptação da elite, corrupção da juventude, destruição dos valores básicos da sociedade, como patriotismo, família, religião. Esse ataque, Márcia, já começou tem mais de 4 décadas. Agora nós estamos indo para a parte quente, ou seja, começou pela Ucrânia, agora está em Israel, e, naturalmente, à medida que o Ocidente ficar sem muitas opções, a possibilidade de escalar para um uso de armas de destruição mais intensiva existe, sejam armas escalares, sejam armas nucleares. Na sua análise, então, a gente está caminhando para a guerra bélica mundial, né? Porque o senhor disse que já começou há algumas décadas, né? Mas na sua análise, então, na análise geopolítica desse conflito que nós estamos acompanhando agora, quem é que ganha com essa guerra? Olha, Márcia, existe muito tempo, e é fácil pesquisar isso na internet, um movimento globalista de megacapitalistas que quer implantar um governo único, quer centralizar. Eles primeiro começaram, e eu chamo isso no meu canal, dominadores globais, começaram usando instrumentos que é a escassez e a dívida, que são instrumentos básicos de controle, depois evoluíram para controle tecnológico, por exemplo, a emissão de moeda digital pelo Banco Central. Se acabar o dinheiro em espécie e você só tiver moeda digital, tudo que você gasta ou que você recebe vai ser monitorado, porque vai ter que necessariamente passar pelo sistema. Se eu quiser bloquear a sua conta, Márcia, eu bloqueio em um apertar de uma tecla.
e você não terá acesso a dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro será todo digital, não haverá mais dinheiro físico. E essa é a tendência, chamado CBDC, né? As moedas digitais dos bancos centrais que já estão em implementação. Se ocorrer, por exemplo, esse é mais um instrumento de controle, você simplesmente não terá nenhuma opção para sobreviver, exceto seguir o caminho que for determinado. Do contrário, você pode ser acusada de um monte de coisas, atentado ao Estado de Direito, ser contra a democracia, ser uma terrorista, qualquer coisa, e o bloqueio da sua conta é imediato e você não tem dinheiro físico. Okay? Outro exemplo, como na China já existe um scorecard, é um cartão onde você recebe pontos pelo seu comportamento. Se você se comporta bem, você recebe mais pontos. Se você se comporta mal, você é punido, perdendo gratuidade na escola, gratuidade no hospital, etc. Então, basta uma pesquisa simples, vocês verão que existe um grupo que eu coloquei como terminologia para eles, dominadores globais, no meu canal Checkmate Global, que tem interesse em centralizar o controle. Eles começaram na parte financeira também, com fundos de investimento como o Vanguard, o State Street, o BlackRock, que controlam praticamente todas as empresas importantes do mundo, através do seu controle. Para vocês terem uma ideia, o supercomputador do BlackRock, o Aladdin, ele gerencia 30 trilhões de dólares em ativos, ou seja, a participação na maior parte das empresas, okay? Está centralizado no BlackRock, Vanguard, State Street. Então, essa centralização da economia, aliado a recursos tecnológicos, como eu citei 2 agora, fora que, por exemplo, na China há câmaras de vigilância nas ruas, uma para cada 4 chineses, essa é a meta, né? Você tem uma moeda digital, amanhã você vai ter um passaporte digital, amanhã você vai ter uma CNH digital. À medida que a gente migra, Márcia, para o mundo digital, você não tem recurso. Eu vou dar mais um exemplo, Márcia. Os nossos avós, bisavós, principalmente aí, olha, no Mato Grosso, né, e nas regiões mais agrícolas, ele era independente. Ele tinha a água que vinha do córrego, ele tinha a comida, ele tinha a galinha, ele tinha a vaquinha, ele tinha o leite, tinha o queijo, tá certo? Mal ele ouvia o radinho para saber as notícias, mas ele vivia com certa independência. Hoje, as pessoas na cidade, se você desligar a internet e a luz elétrica por 3 dias, as pessoas morrem. É o caos. É o caos. Fecha o supermercado, elas não compram mais comida, a água que é bombeada por uma bomba para as caixas d'água não chega nas caixas d'água, elas não sacam mais dinheiro, enfim. 3 dias e o ser humano começa a passar fome e ao caos. 1 semana, a cidade está arrasada. Então, a tecnologia levou os humanos a uma dependência muito grande, em detrimento daquele tipo de vida antigo, onde você era independente, você tinha a sua água, a sua comida, você tinha os seus recursos da porteira para dentro. Ok? Então, a quem interessa, como você disse, a esse grande grupo, que tem ramificações através do Fórum Econômico Mundial, os Bilderberg, Mesa Redonda, Comitê dos 300, e tantas coisas que estão aí, algumas exageradas, mas você pode pesquisar hoje em dia, eles têm interesse em centralizar a governança, eliminando o conceito de países. Observe, Márcia, como a soberania dos países vem sendo atacada, né, através de decisões multilaterais que se sobrepõem às decisões de um país. Quantas ONGs têm mais poder do que o governo brasileiro? Sim. ONGs a nível mundial. Uma decisão da ONU, uma decisão do Tribunal Penal Internacional, etc., tem mais peso do que a vontade do governo brasileiro. Okay? Então, essa soberania já está sendo devastada, essa capacidade de autodeterminação já está sendo devastada em busca desse planejamento, desse objetivo. Professor, a nossa preocupação aqui especificamente, né, para nós brasileiros é que, diante desses conflitos, né, como é que fica a situação do Brasil? Nós podemos ser afetados por esses conflitos e de que forma nós podemos ser afetados? Olha, Márcia, nós certamente seremos afetados,
principalmente porque o Brasil não tem uma situação cômoda a nível mundial do ponto de vista econômico-financeiro. Okay? Nós temos um país que tem uma dívida significativa, um governo que, do ponto de vista econômico, está cometendo vários erros, gastando mais do que pode, elevando o teto da dívida, contraindo cada dia mais dívida, foi liberado agora 1 bilhão, parece, pelo BRICS, né? E à medida que o conflito se agrava, inclusive hoje, né, o governo Netanyahu determinou tirar toda a população numa faixa de 2 quilômetros com a fronteira do Líbano. Ora, se ele já está retirando a população israelense da fronteira com o Líbano, é porque a coisa vai ficar muito feia. E nós aqui, Brasil, então? O Brasil é endividado, tem uma dívida altíssima, ok? Veio aquela conversa fiada no passado, pagou a dívida com o FMI. Pagou pegando dívida com outros. A máquina de propaganda gerou esse besterol. Nós temos, além de endividamento, nós temos uma questão de dependência no agronegócio, que é a nossa locomotiva. Nós temos uma dependência de insumos importados dentro do agronegócio. O Brasil também importa petróleo e diesel, porque há um problema de refino, né? Alguma coisa em torno de 170 mil barris dia, importa. Nós chegamos a importar diesel até da Rússia, né? Bem como outros insumos para o nosso agronegócio. Se ocorrer um agravamento dessa situação, a logística de transporte fica muito prejudicada. Né? Claro que haverá também uma valorização das commodities, né? Mas essa valorização das commodities vai estar impactada por uma dificuldade de trânsito da logística mundial. Imaginem navios passando no meio de uma guerra. É bem complicado isso aí. Okay? O Brasil vai depender continuar a depender da importação de diesel e gasolina, a não ser que ele consiga ser autossuficiente no refino, esperamos que sim, e aí nós teremos um impacto nos insumos do agronegócio. Se os investidores, num momento como esse, buscarem um porto seguro, nos títulos americanos ou em outros ativos, rendem menos, mas são mais seguros na visão deles, o Brasil também verá uma evasão de investimentos, uma retirada de investimentos. O título do Tesouro Brasileiro é leiloado periodicamente para cobrir o serviço da dívida. Ou seja, o Tesouro Brasileiro não tem dinheiro para pagar a dívida. Então, o que ele faz? Ele faz um leilão de títulos, com o dinheiro que ele arrecada dessa nova dívida, ele paga os títulos que estão vencendo. Então, ele tem que botar novos títulos no mercado, pegar dinheiro, contrair uma nova dívida para pagar os títulos que estão vencendo. Se os investidores não forem ao leilão de títulos, o Tesouro Brasileiro terá graves problemas. Aliás, eu lá no meu canal já mostrei uma vez o secretário do Tesouro dizendo que a busca por títulos do Tesouro Nacional estava declinando e poderia tender a zero. Ou seja, se os investidores não comprarem títulos do Brasil, o Brasil não tem como rolar, o Tesouro não tem como rolar a sua dívida. Ele entraria em default. Por quê? Porque sem dinheiro ele não pagaria os títulos vencendo. Então, o quadro geral, nesse momento, Márcia, tendo em conta o tipo de perfil do governo atual, o tipo de prioridades que ele está elegendo, e não é do equilíbrio fiscal, não é do equilíbrio econômico, nós teremos, certamente, em caso de escalada dessa crise, e tudo leva a crer que ela vai escalar, a Al Jazeera, um canal, já disse que o Catar, que é onde fica a Al Jazeera, disse que o Catar não pode ficar omisso nesse caso. A Arábia Saudita já paralisou todas as negociações com Israel. Então, a situação vai se agravar à medida que o apelo à população árabe se tornar cada dia mais emocional e mais forte. Por outro lado, Israel também estará apelando ao mundo ocidental, que também cada dia vai aumentar o seu apoio. Ou seja, o apoio dos dois lados tende a aumentar, só tornando muito mais difícil um acordo de paz. Logo, o Brasil caminha rapidamente, em a crise escalando, o Brasil caminha para uma situação muito difícil. Seria aí de que nós teríamos, digamos, aumento no preço do combustível, aumento no preço dos alimentos,
Explica para a gente um pouco mais sobre esses impactos, professor. Nesse momento, Márcia, o preço dos combustíveis no Brasil já está abaixo do preço internacional. O interessante é que, na época do governo anterior, né, isso era altamente criticado, né, porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela tem que prestar conta aos seus acionistas e, anteriormente, ela tinha que seguir os preços internacionais. Agora não precisa mais, porque já há uma defasagem no preço do diesel e da gasolina em relação ao petróleo, ao preço do mercado internacional. Veja bem, Márcia, à medida que uma crise escalar, os maiores fornecedores de petróleo são a OPEP+, a OPEP+, que são os países árabes mais a Rússia, são os maiores exportadores de petróleo. Okay? O mercado funciona por oferta e demanda. Na hora que começa uma guerra dos países árabes, a oferta diminui. A demanda se mantém ou retroage um pouco, mas não na mesma proporção. Os Estados Unidos, o Biden, praticamente acabou com as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Salvo engano, os Estados Unidos têm hoje reservas para não mais do que 20 dias. Ele vendeu as reservas estratégicas, o Biden. Eu tenho tudo isso lá no canal, quem quiser, lá tem documentos e citações e autoridades falando. Okay? O Biden vendeu as reservas estratégicas americanas e adivinha quem comprou uma boa parte, Márcia? A China. A China? A China hoje tem um dos maiores estoques de petróleo do mundo, sem ser produtora, a maior produtora do mundo. Então, a China comprou da Rússia, que é uma grande exportadora, e a Rússia é praticamente autossuficiente em petróleo, alimentos e armas e munição. Então, ela tem uma posição, é um dos países mais autossuficientes que existe. A China comprou o petróleo americano e os Estados Unidos está sem reservas elevadas de petróleo. E a China mantém reservas elevadas de petróleo e de alimentos, que ela também comprou e estocou. Então, havendo uma crise, necessariamente haverá um problema no preço do petróleo. Ele já está mais alto do que é vendido internamente. A Petrobras, em algum momento, vai ter que fazer um ajuste. E por que ela vai ter que fazer um ajuste? Ela vai ter que fazer um ajuste, Márcia, porque ela tem que prestar conta, inclusive, na Bolsa de Valores de Nova York, aos outros acionistas. Então, na hora que esses ajustes vierem, sobe o preço dos combustíveis, em particular aí o diesel, e em subindo o preço do diesel, esse aumento de preço ele é naturalmente passado para todos os produtos que são carreados, transportados através de rodovias, o que é a grande maioria dos produtos no Brasil. A inflação aumenta, a inflação dispara, começa uma crise de dívida, uma crise de inflação, uma crise de falta de recursos, o governo tende a continuar gastando o que não tem, até o momento que quem financia o governo resolver parar de financiar. E aí nós vamos ter uma situação muito mais confusa, seja de aumento de alimentos, aumento de combustível, até mesmo escassez de determinados produtos importados. A China está sofrendo uma desaceleração econômica, ainda que o que para eles é desaceleração, para nós seria ótimo, né? Eles tendem a ficar aí entre 3% e 4% de crescimento. Quem dera o Brasil tivesse 3% a 4% de crescimento, mas essa desaceleração, se por um lado a desaceleração da China ajuda, que diminui a demanda por petróleo, diminui a demanda por algumas coisas, prejudica o Brasil porque diminui a demanda por commodities brasileiras. À medida que China e Estados Unidos, os dois grandes compradores do Brasil, tiverem uma diminuição da sua demanda, o Brasil é diretamente impactado. Né? Então, nós temos a questão da balança comercial, nós temos uma questão do petróleo, que impacta na inflação e impacta no serviço da dívida, porque o Brasil precisa rolar a sua dívida. E, naturalmente, quando existe um ditado antigo, né, que onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Quando começa uma confusão dessa natureza, a tendência do governo vai ser dizer que a culpa é da classe média e da classe alta, que não tem empatia com a classe baixa. Professor, para a gente concluir, diante aí da possibilidade de agravamento aí desses conflitos e de toda essa crise,
Na avaliação geopolítica, a partir de quando, há quanto tempo, daqui a quanto tempo, digamos assim, essa crise mais grave começaria a bater na nossa porta, na porta dos brasileiros? Olha, Márcia, isso vai depender muito da dinâmica da questão no Oriente Médio, né? Por exemplo, os Estados Unidos foi muito rápido em despachar 2 porta-aviões para lá. Já sabemos que a Inglaterra já mandou tropas, inclusive a Marinha inglesa já está colocando pessoas lá. A princípio, sempre vão como instrutores, como treinadores, né? Mas os primeiros que morrerem, o envolvimento acaba acontecendo. Então, tudo depende dessa dinâmica. Por exemplo, se hoje houver um impacto grande de uma bomba que morram 100, 150, 200 pessoas, isso muda a dinâmica da interação. Okay? A ONU tem dito que há crimes de guerra dos 2 lados, que ela vai apurar. Primeiro falou agora que um depósito deles foi destruído por um míssil, e agora disse que não. Enfim, é muito difícil, Márcia, fazer uma previsão em termos de tempo, porque esse movimento ele é dinâmico e ele é, digamos assim, imprevisível no dia a dia. Um erro de um governo, um erro de um lançamento de um míssil, a morte de uma autoridade, né, dentro de um atentado, muda a dinâmica. Mas o que é possível ver é que até o final do ano a situação se agravará substancialmente, exceto, Márcia, se houvesse a intervenção do Conselho de Segurança da ONU, como foi em 2006, quando Israel invadiu o sul do Líbano e houve um conflito com o Hezbollah. Naquela época, o Conselho de Segurança, a ONU, conseguiu um cessar-fogo, inclusive estava implícito no cessar-fogo, quando Israel se retirou do sul do Líbano, estava implícito que o Hezbollah seria desarmado. De lá para lá, ocorreu o inverso, Márcia. Eu lembro disso, desse acordo. Mais, né? Então, é muito difícil. Agora, o que é possível pensar é o seguinte, exceto se houver uma intervenção do Conselho de Segurança da ONU, uma mediação, o que hoje isso seria contrário aos interesses, parece, de Israel, que quer dar uma lição, deixar isso bem marcado, dizendo que vai destruir completamente o Hamas, matar todos os integrantes do Hamas, etc., 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 né? Para que, do ponto de vista psicológico, iniba futuras ações, exceto se o Israel ceder, e se chegar a um acordo de cessar-fogo, a tendência do conflito é escalar muito até o final do ano. A gente não tem visto nenhuma das partes aí levantar pelo menos um pequeno pedaço, uma pequena parte dessa bandeira da paz, né? Até agora ninguém parece ter intenção de ceder, né? Mas, professor, nós queremos agradecer a sua entrevista aqui no Conexão Poder, o assunto extremamente preocupante, agradecemos pelo seu esclarecimento, né, essa luz que traz aí a todos nós que temos acompanhado com tanta preocupação esses conflitos, e fica o espaço aberto para as suas considerações finais a respeito desse assunto, e a gente continua, né, em uma outra ocasião falando mais sobre isso também. Márcia, e aqueles que nos ouvem veem, um ódio milenar entre 2 partes, e eu não estou entrando aqui no mérito de quem tem razão, quem não tem, eu não entro nessa questão agora, né? Mas um ódio de tanto tempo, ele precisa ser desescalado, precisa ser abrandado, precisa ser resolvido. Essa questão não será resolvida com medidas paliativas. Um cessar-fogo, importantíssimo, diminuiria a tensão momentânea, mas não vai resolver. Ele vai abrandar até o próximo ataque. Como nós vimos ao longo da história de Israel. Certo? Então, de Israel e dos árabes. Então, o que nós precisamos, Márcia? Nós precisamos abrandar, desescalar, diminuir o ódio, a raiva. Nós precisaríamos de uma grande campanha para unificar, se não for possível unir os 2 povos, pelo menos deixar
eles deixaram essas rusgas de lado. Eu vou voltar ao exemplo que eu já dei, Márcia. Um alemão não encontra com o inglês na rua e sai dando soco ou facada nele. E nem o inverso. E foram 2 guerras mundiais com milhões de mortos. Ok? Então, nós precisamos fazer algo para que, quando esses 2 grupos se encontrem, israelenses e árabes, né, de qualquer natureza, árabes de qualquer natureza, seja xiita, sunita, o que for, essa questão esteja abrandada. Saibam, possam lidar com isso de uma maneira mais civilizada. Porque, do contrário, Márcia, o que nós teremos? Israel agora ataca, consegue uma vitória, mata muitos do Hamas, depois o Hezbollah ataca para vingar o Hamas, aí Israel ataca o Hezbollah para vingar o ataque do Hezbollah, aí o Talibã ataca Israel para vingar o Hezbollah, aí daqui a pouco é o ISIS. Isso não acaba. Não acaba, entende? E o reflexo, Márcia, para todos nós no mundo ocidental e para o mundo inteiro, será extremamente grave, porque este ataque é um cheque, ainda não é o checkmate global, mas veja, quando você joga xadrez, Márcia, você vai fazendo movimentos no tabuleiro para deixar o seu oponente em xeque. Ele em xeque, ele só tem uma saída, ele só tem uma casa para onde mover-se. Quando ele move para aquela casa, você dá outro cheque, de maneira que você vai conduzindo-o para a casa onde você vai dar o checkmate global. É isso que está sendo feito agora. Pequenos cheques vão continuar, cheques no campo bélico, cheques no campo de saúde, cheque no campo econômico. Vários cheques estarão sendo dados para conduzir, então, ao checkmate global. Cabe a cada um de nós ter discernimento, ter a capacidade de se informar, separar, Márcia, o joio do trigo. Há muita desinformação na internet, muita. Eu diria para você que uma boa parte da informação que está na internet é desinformação, seja por malícia, seja por despreparo da pessoa que fala, né? E vocês precisarão separar o joio do trigo, a informação da desinformação, e aplicar o seu discernimento num momento que as pessoas estão muito abaladas emocionalmente e tendem naturalmente a análises motivadas pela emoção. Então, nós caminhamos para esse lado, para o checkmate global, onde vai exigir de cada um mais e mais que não se envolva com ódio, não se envolva com a raiva e com a vingança, porque elas turvam o discernimento e não permitem a você pensar com discernimento, pensar com clareza. Bom, obrigada mais uma vez aí pelos seus esclarecimentos, professor, e aproveito para agradecer também quem nos acompanhou até aqui. Tiver interesse em continuar a saber mais sobre esse assunto, podem acompanhar o canal Checkmate Global, que é do professor Luiz Antônio, e acompanhar também o canal do Conexão Poder, que a gente continua abordando esse assunto. Obrigada, professor, e até a próxima. Grato, Márcia.